Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, pela TV aberta, canal 6.1, TV a cabo, canal 10. Também estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. Inclusive, eu peço você para que compartilhe o link do programa Cuidando de Você, que você vai estar prestando serviço na área da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Esse é o nosso propósito, o objetivo do programa é esse. Sempre trazer alguma especialidade, algum assunto na área da saúde, é a nossa missão, enquanto veículo de comunicação, também trabalhar na disseminação de informações importantes. São ferramentas importantes para cuidar da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ainda mais no programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre saúde pública, especificamente aqui em Governador Valadares. Vamos falar sobre a estrutura da saúde pública no nosso município, sobre a Secretaria Municipal da Saúde, principalmente nesses pouco mais de 100 dias de governo Sandro, pouco mais de 100 dias do novo secretário de Saúde de Governador Valadares. Então a gente vai fazer um balanço desses primeiros um pouquinho mais de 100 dias na área da saúde. E ele está aqui com a gente, convidamos, gentilmente aceitou o convite. Rodrigo Cunha, ele que é da área da gestão, área da administração, ele fez impulsionar aqui um dos maiores educandários do interior de Minas, que é o Colégio Genoma, participou do processo de transição, né, do governo recém-eleito, o Coronel Sandro, né, e assumiu a Secretaria Municipal de Saúde. Então, muitas pessoas até questionaram, né? Para gerir uma Secretaria de Saúde, não deveria ser alguém da área da saúde, um médico e tudo mais, como já tem uma cultura em Valadares, né? Mas o próprio Coronel Sandro, na época, disse que precisava de pessoas técnicas e que na saúde, que foi decretada inclusive situação de emergência, né, precisava de gestão. Né? E aqui está o secretário para nos falar justamente isso. Rodrigo, quando você chegou lá, na Secretaria Municipal de Saúde, logicamente que, vamos dizer assim, a linha de frente da saúde de Valadares é o Hospital Regional, mas tem toda uma infraestrutura a Secretaria Municipal de Saúde. Né? Que quadro você pegou lá? Primeiro, reforçar o agradecimento do convite, né, do prefeito Coronel Sandro, do Alex Diniz também, que fez esse convite da Secretaria de Saúde. E eu estou muito feliz, mais do que da educação. Porque na educação era quase que uma obrigação fazer dar certo, não é isso? Sim. Porque, por toda a história de 21 anos construída na cidade, quando, né, se assumir a Secretaria de Educação, era uma obrigação fazer dar certo. Né? Na saúde, é um desejo muito forte de aplicar todos os números, todo o conhecimento formado em administração de empresas e vindo da iniciativa privada, gerir todo esse balanço financeiro e fazer caber no orçamento é o grande desafio da saúde hoje. Claro que tem muitos médicos e profissionais da saúde diversos que detêm também essa capacidade de gerir números, de organizar processos de gestão. Então, a escolha não se deu, né, pelo nosso prefeito por alguém que não fosse da área da saúde, mas basicamente deveria ser alguém técnico. Dentro do nosso time hoje, nós temos profissionais de saúde que são extremamente técnicos e que têm muitos conhecimentos de número. E o que eu sinto é que precisavam ser ouvidos mesmo, ouvidos na essência, trazer todo mundo para jogar junto. Então, quando você me perguntou assim, o que eu encontrei quando nós chegamos na saúde, encontramos várias diretorias, mas desarranjadas, como se cada um ficasse em bolhas no seu quadrado mesmo, né? Então, me lembro do nosso primeiro encontro, né, no dia 5 de janeiro, a primeira segunda-feira do ano, quando eu marquei a primeira reunião de diretoria, né? E colocamos todo mundo na mesa do gabinete e começamos a discutir sobre saúde. Percebi um certo espanto de vários diretores desse momento de discussão, de trazer ideias, de ver como é que está cada diretoria, como é que está cada departamento. Então foi um começo meio estranho, assim, né? As pessoas ainda muito travadas, sabendo o que falar, se poderia discutir. Então a primeira atitude foi de tentar trazer todas essas pequenas ilhas que estavam alocadas dentro da saúde para conversar em unidade, para entender como vai funcionar de fato a jornada completa do paciente dentro da rede, desde a estratégia de saúde da família até a atenção terciária, se for necessário. Então, trazê-los para compartilhar todo esse processo foi, sem dúvida, o trabalho mais legal que nós fizemos nesses primeiros 100 dias,
de formar uma equipe. A secretaria é muito ampla, atende mais de 220 mil pessoas em Valadares, que dependem 100% do SUS, mais 51 cidades pactuadas nas PPIs e com um hospital de portas abertas, que nos orgulha muito. Hoje, qualquer acidente aí entre Teoflotone e João Molevade, Valadares é uma referência. Então, muitas histórias puderam ser contadas, né, por mais tempo, por conta dos nossos bravos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que lá na emergência resolve bem em situações graves e delicadas. Então, o nosso hospital, que para muitos fala que o grande problema da gestão de Valadares é o hospital municipal, eu vejo como uma grande oportunidade. 51 municípios são pactuados com a gente e tem essa referência do hospital municipal, que é um orgulho para a nossa cidade. E eu finalizo essa pequena parte dizendo que é um orgulho para a nossa cidade e é o sentimento de quem está lá dentro, né? Nós, para o nosso hospital. Então, o nosso hospital precisa ser bem gerido. Fala dos efetivos e contratados. O nosso hospital precisa ser melhor gerenciado. O nosso hospital precisa ser melhor cuidado. Então, já ficou quase com uma fala lá, né? O nosso hospital. Então, tem sido muito legal construir esse trabalho em equipe dentro da saúde. Como você falou, né? O hospital municipal, que tem caráter regional, né? Que atende aí 51 municípios, né? Ele é realmente ponta de frente, né? Mas a atenção básica, ela é importantíssima na saúde pública, porque geralmente evita isso, né? Esse acúmulo, né, desse gargalo que é procurar um hospital municipal que tem caráter regional. Se a atenção básica for bem feita, tiver uma boa atenção, ela evita muito que se chegue até o hospital do municipal. E na sua gestão, a atenção básica, como que está sendo esse olhar para ela? Então, quando o trabalho de fato começou, eu tive a ideia de visitar, ainda como cliente oculto, antes mesmo de assumir a secretaria, visitar o hospital e 2, 3 estratégias. E depois, do dia 2, comecei a visitar mais um tanto. Então, eu queria fazer um mapa mental, visitar 10 estratégias de saúde da família, em polos diferentes, para criar uma ideia de como funcionava a estratégia de saúde da família. Logo que eu fui na primeira, os enfermeiros e enfermeiras, agora eu quero que vai a minha também, então já tem que ir em todas, faltam só umas 10. São 71 estratégias de saúde da família. E quando nós chegamos, nós vimos uma estratégia um pouco desorganizada, sem processos pré-definidos, né? Faltando pessoas, né? Muitas sem um recepcionista, sem os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, eles nos dão uma visão plena de como está aquela comunidade, se está assistida, se não está assistida. Então, a gente não tinha os ACS, né? Muitos deles, muito pouco na rede. Os que tinham estavam fora da sua função, né? Assim, às vezes não conseguia ir na casa, não tinha um recepcionista, às vezes não tinha os serviços gerais, às vezes o técnico de enfermagem, né? E o enfermeiro fazia essa função. Então, a jornada do paciente na estratégia, ela ficava, ainda está um pouco confusa, né? As contratações todas chegando, para que os enfermeiros tenham essa casa, essa empresa, né? Essa porta aberta ao nosso paciente, bem gerida e bem cuidada. Porque a saúde ela é diferente, quanto mais funciona, mais demanda. E os nossos investimentos na saúde, no Monitora SUS, é um dado público, então todo mundo pode olhar, nós gastamos cada vez menos na atenção primária à saúde. Em 2022, o orçamento foi de 426 milhões, parece, e nós gastamos 11 ponto alguma coisa na atenção primária, 73 com o hospital. Em 2023, nós aumentamos para 511 milhões de faturamento e gastamos só 10 ponto alguma coisa do orçamento da atenção primária e 76% de hospitais. 2024 já saiu, mas nós mandamos algumas, daqui a pouco se torna público novamente. O orçamento é em torno de 600 milhões que foi gasto em saúde, seja do município, do estado, não, todo o dinheiro arrecadado. Se nós gastamos, nós buscamos em algum lugar, então foram aproximadamente 600 milhões. E nós descemos um pouco mais a escada da atenção primária ainda, só 9,53% do orçamento gasto na atenção primária
e um número impactante de 80% do orçamento gasto com hospitais, né? O nosso e outros hospitais diversos da cidade. Uma inversão lógica de gestão totalmente clara, né? Assim, como é um dado público, muita gente vai comparar algumas cidades que estão funcionando. Tem cidades que gastam até 40% do orçamento com atenção primária. Claro que um hospital com porta aberta nos demanda muito, mas 9,53% é claro que não dá para fazer atenção primária de qualidade com um orçamento tão baixo. Então, o Sandro já orientou que os investimentos fossem feitos na atenção primária, os ACS fossem contratados, as pessoas que faltam cheguem às unidades, as obras de melhoria, de reforma cheguem também. E quando nós pegamos, a gente não tinha quase nada listado, né, de reforma e tudo. Então, o que nós fizemos foi muito mais com a criatividade, com o processo de tentar entregar um ar onde faltava, uma pequena construção onde faltava. Então, nós já conseguimos entregar o Primavera. Agora a gente está em vias de entrega do Goiabal, a gente está em vias de entrega do Baguari e tem mais 2 estratégias de saúde da família que vão entrar em reforma, né? O Mãe de Deus e o Jardim do Trevo também precisa entrar em reformas imediatas para que as condições de trabalho sejam melhores e que a comunidade acredite na estratégia de saúde da família, que se resolva na estratégia, se for necessário, com o médico especialista, se for necessário, com os exames de média a alta complexidade, se for necessário, uma cirurgia eletiva ou a volta do paciente para estratégia de saúde da família, para que o fluxo dele seja completo dentro da rede. É isso funcionando ali na atenção básica mesmo, além de cuidar da saúde, evitar a progressão de doenças, evita que a coisa se estoure lá no hospital municipal, né? Que haja aquela superlotação de situações que poderiam ser resolvidas na estratégia de saúde da família, no posto de saúde, né? Que a gente sabe que a equipe atende com muito carinho, todos os trabalhos, servidores trabalham muito, e às vezes trabalham dobrado, triplicado, com carinho, com amor, né? Mas tem questões de pessoal, questões de infraestrutura, né? O saúde te via como que estava, né, com infiltração, sem infraestrutura, sem cadeiras, sem lugar para o pessoal sentar, então tinha muito problema. Então essa inversão que você disse, né, investir mais na atenção primária, ela tem um reflexo direto, né, na questão não só de superlotação do hospital, do prejuízo no atendimento, mas na saúde das pessoas também, né, porque a saúde preventiva começa lá na atenção básica. Mas, Rodrigo, sim, por favor. A gente só não entrou num colapso maior, e eu falo isso para os nossos colaboradores, nós só não entramos num colapso maior na saúde por conta do sentimento que eles têm pelo que fazem. Nós só não entramos num colapso maior, e eu falo sempre isso para os colaboradores, por conta do querer, de fazer dar certo. Muito mais as condições estruturais, da força que nós encontramos em um time destemido, corajoso, com vontade de atender, cansados, extremamente desgastados por uma condição de trabalho inadequada, e isso reflete diretamente na qualidade do serviço prestado. Aqui nós estamos em um ambiente super confortável, aqui, um ambiente climatizado, um ambiente bom de ficar. Talvez a gente ficaria aqui se deixasse um tempo. Sim. Então, né, nós tínhamos situações de salas odontológicas sem ar-condicionado. Muitas vezes tinha um dentista, mas a cadeira não estava funcionando porque não tinha um contrato de manutenção. Ou se a cadeira estava funcionando, às vezes, né, não tinha um dentista naquela estratégia. Então, dá para fornecer um produto melhor, público e de qualidade. Claro que pode parecer distante, pode parecer que está longe, mas tem que começar, tem que trazer esse sentimento de que é público, pode funcionar bem, porque o Sistema Único de Saúde, ao estudar, nós percebemos que nós perdemos dinheiro em várias metas não batidas dentro do que o SUS proporciona para o município. Então, a gente pode até reclamar que não tem dinheiro para a saúde, desde que a gente faça todo o nosso dever de casa. Bata as metas, traga o time para trabalhar junto, as metas da atenção primária, as metas do Estado, as metas do SUS. Pede o prefeito um pouquinho mais de 15%. Já estou aproveitando a entrevista para pedir ao prefeito um pouco mais de 15%, os 15% da obrigação legal, né, que o município tem que repassar para a saúde. Mas é muito difícil fazer só com 15%, ainda mais
com essa pujança toda que a gente está começando 100 dias, mutirão gera filas, um tanto de zeramos exames laboratoriais, fizemos compra emergencial de medicamentos, mais de 5 milhões e 200, né, para abastecer toda a rede. Então foram 100 dias de muito trabalho, mas o maior objetivo desses primeiros 100 dias foi, sem dúvida, criar um time para brigar pela saúde. Secretário adjunto, eles não conseguem, né, preencher todos os espaços da saúde, mas eles estão cada vez mais bem representados por pessoas extremamente competentes que querem uma saúde de qualidade, assim como o secretário, assim como o prefeito. Pois é, falando aí do Hospital Municipal, que sempre foi um grande gargalo, e soubemos, né, durante a imprensa soube que no ano passado correu-se o risco de fechar o Hospital Municipal. Né? E a gente viu que o Coronel Sandro, uma das primeiras medidas, foi realmente decretar a emergência na situação. Né? E a gente viu simbolicamente uma imagem que deu um ar de felicidade à população de ver os corredores, algumas fotos, algumas imagens, não sei se permaneceu daquela gente, se permanece daquele jeito, dos corredores do Hospital Municipal vazios, que é algo raríssimo de se ver, né? Acho que nunca vi. Né? Então, assim, no Hospital Municipal, né, hoje qual é a situação? Então, as retomadas das obras estavam paralisadas, aumento do bloco cirúrgico de 4 para 6 salas. Depois eu falo um pouco sobre isso, mas sobre o hospital com o corredor vazio, em 100 dias de governo já tivemos essa felicidade por mais de 10 vezes. Então, o corredor vazio é uma meta, mas é um programa que ele perpassa pela a estratégia da saúde da família funcionando, a atenção secundária funcionando para desafogar o hospital. Então, ninguém começa qualquer processo e colhe um resultado tão imediato assim. É como se fosse um processo de dieta, eu preciso perder alguns, ninguém consegue resolver. Então, todo esse processo ele perpassa por um trabalho que é feito dentro do núcleo interno de regulação da gestão de altas, para que o tempo de permanência do paciente dentro do hospital seja menor. A média nacional é de 4 dias que o paciente passa dentro do hospital. Hospitais privados têm uma média bem menor, não dá para comparar, muito em virtude da quantidade de cirurgias eletivas que é feito, aquelas preparadas, agendadas, e a nossa média é de 6,7 dias. Então a média nacional é de 4, a nossa é 6,7 dias. E eu fiz um desafio, né, para o nosso diretor, para todo mundo da equipe, e se a gente pensasse, não ter os 4, mas será que ele conseguir reduzir esse número de 6,7 para 5 dias de tempo de permanência? Talvez se ele permanecer menos tempo no hospital, a gente vai conseguir girar mais o leito. Girando mais o leito, a gente traz uma dinâmica diferente. Sim. E a gente pode ter algumas pessoas a menos no corredor. Ter o corredor cheio para a gente não é o problema. Nosso problema é não se acostumar com ele. Tem que nos incomodar. Aquilo tem que nos incomodar todo dia que a gente vê. Tem que causar incômodo. Porque se não causa incômodo, a gente não resolve. Nada que cause incômodo, que choca os olhos, a gente perde a vontade de resolver. Então, o que a gente está falando com o time é assim, o corredor, ele tem que chocar os olhos. Se a gente não está num estado de Covid, se a gente não está, né, numa guerra aí entre Ucrânia e Rússia, o corredor do hospital tem que ser um lugar de passagem. Vai conseguir? A gente não sabe, mas tem que nos incomodar. Então, ele passa muito mais pelo processo de organizar o tempo de permanência dentro do hospital, cuidar da estratégia de saúde da família, fazer mais cirurgias eletivas, cuidar melhor da população, para aí sim poder pensar em um corredor vazio. Mas nesses pequenos ajustes, nós já tivemos 10 ou 15 dias nesses 100 de felicidade de encontrar o corredor vazio. Hoje na equipe, hoje um grande desejo. A gente comemora, né, quando está vazio, quando a gestão de altas é boa. Então uma média hoje, a gente acompanha todo dia, todos os dias a gente acompanha. Uma média de 18 a 26 altas dia. O ano passado foram mais de quase 17 mil altas, né? 17 mil pessoas tiveram alta dentro do hospital municipal. Então é uma máquina de fato de atender pessoas, e que nessa gestão Sandro, que foi pedido, foi de fato que nesses 4 anos a gente cultivasse a humanização do atendimento, né? Porque é um hospital muito bonito e eu quis mostrar esse hospital, assim, mostrar como funciona lá dentro. Fizemos vários vídeos na página da prefeitura e a gente escuta, não, mas esse hospital é o nosso, é aqui o nosso municipal. Então, cuidando dele de lá por dentro, para que essa imagem, né, do pronto-socorro, quando entra, ela acaba chocando muita gente, né? A gente entra ali e já encontra um cenário de muitas pessoas no corredor, sem a sua
privacidade, sem... Então, isso tem que nos causar incômodo para que um dia, também aí com a inauguração do hospital regional, quem sabe daqui a um ano a história seja diferente, né? O corredor que era com 40 todos os dias, e algumas pessoas esperando a vaga no corredor, quem sabe a gente não encontra um cenário melhor de ter, de fato, os corredores vazios. Tá aí, né, a estratégia, a gestão, né, atenção básica, ali, segurar na base ali, problemas que muitas vezes as pessoas não iam ser atendidas ali, né, iam direto para o hospital municipal. Aí gerava todo aquele transtorno, todo aquele acúmulo de pessoas, né, sendo tratadas ali na atenção básica, né, resolvido o problema, né, aí não estoura no hospital. Então o hospital ali é porta aberta, é urgência e emergência, né, o corredor realmente ele causa um impacto muito grande, não é um lugar ideal de ficarem pessoas adoentadas com alguma patologia, risco de infecção, risco de queda, né, atrapalha os servidores que estão ali trabalhando realmente, e ver os corredores do Hospital Municipal vazios, isso traz realmente uma esperança, né, de que algo, né, de bom vai acontecer, né, sem prejuízo na qualidade do atendimento, né? O Rodrigo disse aqui, não quer dizer que o paciente tem uma alta em tempo menor, que ele vai ser mal atendido, não. É justamente essa gestão, amplificar essa gestão de qualidade para que haja um bom atendimento e ele vá para casa, abra a vaga para o que estaria no corredor, possa subir e ser atendido. Rodrigo, essa foi a primeira parte. Eu vou te convidar para você retornar aqui ao nosso programa, que eu sei que 100 dias, né, muita coisa aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde, né, e temos aí mais 4 anos. Né, então a gente quer saber o que vem por aí. Sei que hoje você estará com o Moisés Freitas, não é isso? Às 21, logo após o Jornal Rio Doce, 21h15, né, o Rodrigo estará aqui, né, na TV Rio Doce. Ele tirou o dia hoje para atender a TV Rio Doce. Muito obrigado, tá? Muita alegria. Então acompanhe logo mais 21h15, programa Moisés Freitas, secretário municipal da Saúde. Vai ter mais tempo, inclusive, para falar, né? Mas ele vai voltar aqui para falar sobre o que vem pela frente, os projetos futuros. E a gente já sente realmente uma mudança em relação à saúde pública em Governador Valadares. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e já está feito aí esse convite para você retornar ao cuidado de você. Prazer, obrigado pela oportunidade. Agora é lutar para aumentar o número de cirurgias eletivas, mas eu também vou deixar isso para a próxima vez que a gente tiver no programa, e eu quero trazer mais boas notícias da saúde do nosso prefeito Coronel Sandro. Muito obrigado. Pois é, saúde é a prioridade máxima do brasileiro e em Valadares não é diferente. Obrigado a você, essa entrevista está disponível no nosso Facebook, pode assistir, lembrando que 21h15, Rodrigo Cunha, secretário municipal de saúde de Valadares, no programa Moisés Freitas. Muito obrigado pela sua audiência. Agora tem o TV Cara, na sequência, Rogério Fernandes com Veracidade na TV.